pedir que deixem like, não vou pedir que se inscrevam no canal, não vou pedir que façam comentários, porque aqueles que são fiéis e que deixam o seu like e que compartilham e que comentam, são aqueles mesmo que de sempre que gostam do meu trabalho, existe uma empatia muito grande. Os outros talvez não me dão crédito ou qualquer coisa do gênero, mas não importa. Então eu não vou ficar mais pedindo esse tipo de coisa, tá? E agradeço aqueles que efetivamente participam, né? O Brasil hoje vive uma situação bem bizarra, né? Bem bizarra. Um país como o Brasil, onde as pessoas nos mandavam, nós, os progressistas, os socialistas, ou comunista, como queiram denominar, né? Porque ser comunista não é demérito. Ser comunista não é demérito. Ser socialista, ser progressista, não é demérito. Mesmo porque comunismo não existe há muito tempo. Há muito tempo, né? Existe um socialismo. E eu sou um socialista utópico, porque aquilo que eu sonhava para o Brasil é uma utopia. Não se chegará lá, entendeu? E nenhuma ideologia política vai dar certo se ela for extremista, como é o Brasil hoje. Extremista como fascista, nazista, são atitudes extremistas que já não cabem mais para esse século XXI, principalmente pelo desinteresse da juventude que vai viver esse século. Eles vão pagar caro por não se interessar em corrigir os problemas. Mas isso o tempo dirá, né? O tempo é quem vai dizer, e vão lembrar das palavras deste velho aqui que ainda sonha. Eu já fui até confrontado, né, chamado de comunista. Por que eu não me denominava comunista? Eu falei, não há demérito em ser comunista. E fui confrontado e não vejo nenhum motivo, nada que interfira o fato de ser comunista ou ser capitalista, neoliberal. Eu acho que o que tem de bom num tem de bom no outro, o que tem de ruim em um lado tem de ruim no outro lado, entendeu? Agora, ser extremista não é bom nenhum dos lados. Não existe nenhum extremismo que seja bom, nem na vida que a gente vive no dia a dia. O consumo extremista, exacerbado de substâncias que fazem mal ao organismo não é bom, mas você ignorar que na vida coisas que são proibidas hoje, se tem como proibidas, elas são necessárias para a qualidade de vida. Então, o que faz mal é o abuso, né? O excesso de consumo de substâncias que podem trazer prejuízo para a gente. Eu já falei várias vezes que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, moderado. Este é o tema, ser moderado em tudo que você vai fazer. Independente do que seja o seu lado ideológico. E eu quero dizer o seguinte, por que agora ninguém nos manda para Cuba ou para Venezuela? Cuba tem uma taxa de mortalidade do Covid-19 de 0,005%. 0,005% em relação à sua população. A Venezuela tem uma taxa também da ordem de 0,002% a 0,05% de letalidade, né?
E o Brasil tem uma taxa de 0,05, ou seja, 10 vezes, ou melhor, 100 vezes maior do que nesses países progressistas, chamados de comunistas, chamado de ditatorial, autoritário, assim, e assim por diante. Que falta nos faz ter um passaporte para ir morar em Cuba ou em Venezuela, onde se cuida muito bem da saúde, se cuida bem do povo, se atendeu às reivindicações da Organização Mundial da Saúde. O Brasil não. O Brasil vai lá dar auxílio humanitário, mandando o ladrão-mor do Brasil, Michel Temer, que roubou junto com o José Serra durante 40 anos. Quando nasceram, já roubaram o relógio do médico. Os grandes inimigos do Bolsonaro, hoje são parceiros na roubalheira. Este é o Brasil que as pessoas não conseguem entender. Falta de conhecimento dessa juventude que está aí e não está nem preocupada. Eles querem fazer games e ficar o dia inteiro na internet, o dia inteiro no WhatsApp, fofocando. Conversa mole, sem sentido, sem objetividade, né? Este é o Brasil. E outra coisa que eu quero deixar claro, eu estou completamente indignado com o comportamento da mídia convencional e da própria mídia alternativa, que ficam lançando o presidente Lula como candidato em 2022, lembrando que, eu só quero deixar claro, que isso não tem nenhum fundo de realidade. Ninguém sabe se Lula vai poder ser candidato. Ninguém sabe se Lula vai querer ser candidato. Ninguém sabe se Lula vai estar livre ou vai estar solto, dada a situação em que o Brasil se encontra, em que está tudo tão confuso, que 2 mais 2, em alguns pontos é 3, em alguns pontos é 5, mas nunca é 4, o esperado, o normal. Então nós estamos vivendo um clima de anormalidade. Então ficar fazendo previsões em cima de uma coisa que não é efetiva, eu acho que é perda de tempo. Então, o Brasil está muito mal assessorado por aqueles formadores de opinião. O Brasil precisa voltar à realidade. O Brasil não tem alimento para o seu povo, não tem respiradores, não tem nada para ir lá prestar ajuda humanitária, mandando o vilão maior do Brasil, que é Michel Temer, que até poucos dias era inimigo de Bolsonaro. Hoje, parceiros de carteirinha, né? Então, vamos raciocinar, minha gente, vamos raciocinar. Para que pensar em 2022? Tem uma frase que diz, muito inteligente, por sinal, dos japoneses, dos orientais, que é: a nós só pertence uma coisa. O homem só é dono do momento em que ele está vivendo. Ele não é dono do futuro, porque o futuro não aconteceu e o passado já se foi. É uma mera lembrança. Então você só é dono do presente. Ficar fazendo projeções para uma coisa que nem sabemos se vai ser possível é um absurdo. Infelizmente é um absurdo. Então, este é o meu recado para hoje. Seria muito bom, né, se alguém conseguisse patrocinar a minha vida lá em Cuba ou em Venezuela. Eu poderia ajudar muito aquele povo, porque eles estão dando uma lição, mesmo sendo
declarados como ditadores de esquerda, ditadores comunistas, eles estão zelando pela vida, zelando pela vida. O número de mortes lá, em relação ao Brasil, é ínfimo, enquanto o dono do Brasil já passou dos 160 mil mortos, que é lá o parceiro de Bolsonaro, Donald Trump. Então, meus amigos, essas denominações e estas previsões de que haverá um embate político entre Lula e outros candidatos é uma viagem. É uma viagem. São coisas que não estão decididas. E outra coisa, a esquerda está trabalhando muito mal. A esquerda socialista, progressista, está trabalhando mal. Está trabalhando, sabe com o quê? Com a ideia de que Bolsonaro se dê mal para que a esquerda assuma o comando do Brasil nas próximas eleições. E isso, do meu ponto de vista, que sou socialista, utópico, sou progressista, sou comunista, não importa a denominação que você me dê, eu vejo da seguinte maneira: a esquerda brasileira está deixando pessoas morrerem para poder ganhar a eleição de Bolsonaro, se é que vai haver eleição em 2022. E se será Bolsonaro também. Se será Lula também. Tudo isso são imaginação. Não tomam medidas efetivas hoje. Um grande erro da esquerda é não participar ativamente do momento que estamos vivendo. Então eles são coniventes, tanto a direita quanto o centro quanto a esquerda, hoje devem ter a sua parcela de responsabilidade cobrada no futuro, quando esta pandemia for equilibrada. Não vai desaparecer, ela vai ser contornada, ela vai ser minimizada, né? Porque não haverá medicamentos para todos nem vacinas efetivas para todos, né? Por uma série de questões científicas que não vale a pena falar agora. Então, a esquerda deveria fazer um trabalho de conscientização, voltar ao isolamento social, fechar o comércio, brigar por isso, lutar por isso e não pensar em eleições. Ganhe quem quiser em 2020, se é que vai ter eleições, e muito menos coloquem Lula na disputa presidencial para 2022. Nós não sabemos nem se o Supremo Tribunal Federal não vai julgá-lo em trânsito e julgado, e ele volte para a cadeia. Tudo é possível neste quadro que estamos vivendo. Então, o Lula como candidato em 2022 também é um sonho utópico, não é real. Nós não sabemos a opinião de Lula, nós não sabemos a opinião da Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso pode ser mudado num piscar de olhos. Bastava a esquerda atuar como esquerda agora, lá dentro desse Congresso que não vale nada. Esse Congresso que é o pior Congresso que eu conheci na história da minha vida. Então, não faça previsões políticas aonde não poderá, de fato, acontecer. Vamos esperar que os progressistas trabalhem hoje para colher os resultados no futuro e que não esperem que este desgoverno cometa mais erros para ser desclassificado no futuro. Eles estão contribuindo com o desgoverno Bolsonaro ao não ser ativos agora, porque a necessidade é agora. Depois de morto, bye bye so long, não tem mais o que fazer.
morreu, morreu. Então vamos nos conscientizar, parar de colocar Lula na disputa presidencial. Não existe isso. Só depois que sair a sentença e só depois que Lula se manifestar. Um homem que vai estar com 76, 77 anos, será que vai querer mexer com um país desmontado que ele vai encontrar? Isso é coisa para novas gerações que têm que entender a nova política, o novo formato de se cuidar do Brasil, se é que o Brasil ainda vai ser democrático em 2022, se não for uma ditadura ou uma colônia comandada por países de fora. Então vamos parar um pouco e pensar, tá? E vamos cuidar daqueles que estão morrendo. São 1.000 mortes por dia, em média. Chegaremos em final de setembro com 200.000 mortos. 200.000 mortos. Aí eu quero ver você minimizar uma doença que está destruindo o país em todos os sentidos. Vamos reforçar o isolamento social, vamos adiar a volta à escola, vamos nos comportar como pessoas responsáveis, onde a meta principal seja a vida.